Antes que o universo fosse moldado, antes do tempo correr e da luz brilhar, havia uma presença que não pode ser definida por forma, espaço ou matéria. Essa presença não foi criada. Ela é a origem de tudo. E dela fluiu uma manifestação única, não um anjo, não um espírito, não uma criatura, mas a própria extensão da essência divina, Yahushua. Sua existência antecede qualquer dimensão conhecida. Ele não veio da Terra, mas do seio do infinito. Neste estudo, vamos explorar a verdadeira natureza de Yahushua, a luz antes da criação, o corpo sem herança humana e o elo eterno entre os mundos. Shalom. Bem-vindo ao canal Os Segredos da Torá. Prepare-se para uma revelação profunda que transcende tudo o que a religião tradicional ensinou sobre o Mashiach. Neste vídeo, você vai descobrir por que Yahushua não pode ser explicado pelas leis da biologia ou da história, porque ele é anterior a ambas. Assista até o fim, compartilhe com quem tem fome da verdade e deixe seu comentário. Vamos juntos explorar o que foi oculto por séculos e revelar a essência pura do Filho que veio do alto. A manifestação fora do tempo, a origem antes da criação. Tudo o que hoje chamamos de realidade teve um princípio, mas a origem da existência não começou com o universo visível, nem com a explosão de estrelas, nem mesmo com a criação dos anjos. Antes que qualquer forma ou dimensão pudesse ser nomeada, havia apenas o infinito, indivisível, sem limites, sem localização no espaço, sem sequência no tempo. E foi nesse estado absoluto que algo inédito aconteceu. Uma revelação da própria essência do infinito se manifestou não como algo externo, mas como expressão direta de quem ele é. Essa expressão se chama Yahushua. Sua origem não está associada ao nascimento ou à criação, pois tanto o conceito de nascimento quanto o de criação surgiram muito depois. Yahushua foi gerado fora do tempo, antes do próprio início que conhecemos. Ele não foi formado por mãos, nem moldado por palavra. Ele é a própria palavra em estado de ser. Ele não veio a existir. Ele foi revelado. Assim como a luz existe com o fogo, mas não é separada dele, Yahushua procede de Yahu, mas sem separação ou começo. As Escrituras não tratam isso como alegoria. Yahuhana, capítulo 1, declara com precisão: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Yahu, e o Verbo era Yahu. Isso não significa que havia dois seres divinos. Significa que aquilo que estava com o Pai era a sua própria expressão revelada. O Verbo é a manifestação perceptível daquilo que, por essência, é invisível, e Yahushua é essa manifestação. Antes de qualquer criação, houve um ato chamado Tzimtzum, uma retração do infinito para criar espaço para o existir. Esse conceito, preservado na tradição dos antigos, descreve a humildade do Eterno ao ocultar parte de sua glória para que o mundo pudesse surgir. E foi nesse vácuo sagrado que emergiu o primeiro nível de manifestação consciente, o mundo da emanação, Atzilut. Esse mundo não é físico nem espiritual como o conhecemos. É o domínio onde tudo ainda vibra em uníssono com a fonte. Nesse ambiente sem separação, sem ego, sem sombra, surge Yahushua. Ele não é uma criatura que se aproximou da divindade. Ele é a própria divindade que se mostrou em forma reconhecível, a primeira identidade distinguível do infinito. Ele não foi feito, foi emanado. Não nasceu, foi revelado. Nesse ponto anterior ao tempo, antes de qualquer espiritualidade, Yahushua já era pleno, glorioso, consciente e completamente uno com o Pai. E por isso, quando Elohim diz em Bereshit, capítulo 1, versículo 3, haja luz, não está criando o sol. Essa luz precede os luminares do quarto dia. A luz de Bereshit 1:3 é a entrada de ordem, propósito e consciência na criação. E essa luz é Yahushua. Yahuhana 1:4 afirma: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Note, a luz não vem do mundo criado, mas daquele que antecede toda a criação. Yahushua não é iluminado. Ele é a própria fonte da luz. Não reflete algo maior. Ele é a expressão direta da origem.
Ele não é o resultado da vontade de anjos ou da fé dos homens. Ele é a revelação do infinito em forma viva. A Torá o chama de unigênito, não por ter sido o único filho nascido de mulher, mas por ser o único que foi gerado diretamente da essência de Yahu, sem intermediação, sem mistura. A ideia de um ser que antecede tudo, mas que se relaciona com o mundo, é profundamente transformadora. Ela redefine nossa compreensão sobre tempo, propósito e espiritualidade. Yahushua não está sujeito ao tempo. Ele é o ponto de origem do tempo. Não depende da matéria. Ele é a base sobre a qual toda a matéria se estrutura. Ele não faz parte da criação. Ele é o canal pelo qual toda a criação foi organizada. Quando ele declara, antes que Avraham existisse, eu sou. Yahu-Hana 8:58. Ele não está apenas afirmando sua eternidade. Ele está revelando sua identidade dimensional. Alguém que habita fora da linha cronológica, que vê tudo de uma perspectiva eterna. O eu sou não é uma referência ao passado, mas uma afirmação de presença perpétua. Yahushua foi gerado no mundo da emanação como a primeira forma visível do infinito. Por isso ele pode dizer, quem me vê, vê o Pai. Yahu-Hana 14:9. Ele não representa, ele revela, ele não substitui, ele mostra o que estava oculto. Toda a sua natureza é luz condensada em identidade. Não há em sua origem sombra de criação, nem traço de limitação. Essa compreensão desfaz a ideia comum de que Yahushua passou a existir apenas no nascimento terreno. O ventre de Miriam não foi sua origem, foi apenas o ponto de inserção na matéria. Sua existência já vibrava nas dimensões celestiais antes de qualquer molécula ou estrela surgir. O mundo não o criou, foi criado por meio dele. Esse primeiro bloco nos leva a um lugar de reverência. Não estamos falando de um profeta, nem de um mestre, nem de uma ideia abstrata. Estamos falando da realidade mais elevada que já se revelou à criação. A luz que não brilha por fora, mas que sustenta todas as outras luzes. O verbo que organiza o caos. A manifestação da própria essência de Yahu. E tudo começa aqui. Fora do tempo, antes da criação, no mundo onde a santidade não é aprendida, mas é o próprio ar que se respira. Yahushua surge ali, não como servo, mas como expressão. Não como criatura, mas como a própria emanação da glória. O corpo que veio do alto, a arquitetura de um ser incorruptível. A partir do momento em que entendemos que Yahushua foi revelado antes de tudo o que existe, surge uma questão inevitável. Como essa existência eterna pôde se manifestar em um corpo físico? Como a essência do infinito se encaixaria nos limites da carne? A resposta está em um projeto divino que não segue os padrões conhecidos da biologia humana. O corpo de Yahushua não foi resultado de fecundação natural nem de combinação genética terrena. Ele foi intencionalmente preparado para um propósito que nenhum outro corpo poderia cumprir. Em Terrilim 40, verso 6, está escrito: um corpo me preparaste. O verbo aqui não indica geração biológica, mas elaboração cuidadosa. Esse corpo não surgiu da junção de um pai e uma mãe. Não foi herança de linhagem. Foi tecido fora dos padrões genéticos que governam a humanidade. E isso tem um motivo vital. Não poderia haver em sua estrutura nenhum vestígio da corrupção que se instalou desde o Éden. A ciência moderna reconhece que a identidade biológica de um ser humano é formada a partir de dois conjuntos cromossômicos, um de cada genitor. Mas no caso de Yahushua, essa matemática é interrompida. Não houve transmissão de cromossomos por parte de homem algum. Yosef não contribuiu com material genético. A própria escritura é categórica, ao afirmar que ele foi gerado pela presença da Ruach HaKodesh no ventre de Miriam. Com isso, o corpo que se formou não carregava o DNA ancestral de Adão. Ele não veio da terra, embora tenha se inserido nela. Seu sangue não continha a memória genética da queda. Sua carne não compartilhava o código da transgressão. Tudo em sua constituição era novo, não como mutação,
mas como criação específica, feita para ser morada da plenitude. A medicina revela que o sangue do feto é formado a partir do que é herdado, especialmente da parte paterna. Isso torna impossível que Yahushua tivesse qualquer traço do sangue de Adão, visto que não houve paternidade humana. E se o sangue representa a vida, como ensina a Torá, então a vida em Yahushua não veio de baixo, mas de cima. Esse corpo foi moldado para suportar a presença total do Verbo. Ele era físico o suficiente para andar entre homens, tocar, falar e ensinar, mas sem estar submetido às limitações da natureza caída. Ele atravessava barreiras, emitia glória, resistia à decomposição, não porque fosse mágico, mas porque era santo. Sua estrutura não era sustentada por instintos biológicos, mas por frequência divina. Ele não precisava funcionar como os outros corpos, porque sua origem não estava nas regras deste mundo. E por isso, ao nascer, Yahushua já carregava a pureza que nenhum ser humano possui desde Adão. Não foi preciso passar por processo de purificação, porque em si não havia mácula. Ele não lutava contra a natureza carnal, porque sua natureza já era separada. Ele não dependia da genética para ser o que era. Ele foi o que era desde o princípio. Sua aparência podia enganar os olhos humanos. Quem o via, enxergava um homem. Mas quem o tocava com os olhos espirituais sabia. Ali estava algo que não pertencia a este mundo. Quando transfigurado diante dos discípulos, a luz que emanava de seu corpo não era reflexo, era essência. Ele não foi glorificado naquele momento. Ele apenas permitiu que a glória que já carregava se tornasse visível. Esse corpo também tinha uma função profética. Ele precisava ser tangível, porque seria entregue. Precisava ter carne, porque seria perfurado. Precisava conter sangue, porque seria derramado. Mas nenhum desses elementos era como os nossos. Eram componentes vindos do alto, feitos sob medida para cumprir uma missão sem precedentes. Redimir o que estava corrompido sem se contaminar no processo. Em Yohanan 6,51, Yahushua diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essa afirmação não é simbólica. Assim como o maná era uma substância celeste, desconhecida da terra, também o corpo de Yahushua não nasceu de sementes humanas. Ele foi implantado, não criado por reprodução. Sua presença entre nós foi como o maná, provisão direta, inexplicável, mas real. Esse corpo, portanto, não era uma ilusão espiritual, não era aparência, era a matéria verdadeira, mas não derivada do ciclo terreno. Era o veículo da Torá viva, e por isso, em tudo que fazia, esse corpo expressava fidelidade absoluta à vontade do Pai. Ele não reagia a impulsos terrenos, mas obedecia à natureza de sua origem. Nenhum outro ser na história teve essa configuração. Mesmo os profetas, cheios do Espírito, ainda carregavam em si as marcas da humanidade decaída. Yahushua, porém, era o único cujas células não carregavam herança da queda. Não havia nele conflito entre carne e espírito. Tudo em sua estrutura apontava para o alto. Tudo nele estava em aliança direta com a fonte. Esse é o segredo do corpo preparado. Ele não apenas permitiu a manifestação do Mashiach, mas também abriu o caminho para um novo tipo de humanidade. Uma humanidade que não nasce da carne, nem da vontade do homem, mas da essência do Espírito. O corpo de Yahushua é o protótipo do que virá. Ele é o templo definitivo, o ponto de contato entre o eterno e o visível. E ao vencermos com ele, nos tornamos candidatos a receber essa mesma estrutura. Porque o plano não é que apenas ele seja incorruptível, mas que todos os que nele creem sejam transformados à sua imagem. E tudo começa com o reconhecimento de que esse corpo não é da terra. Ele é do céu. E isso muda tudo. A luz invisível que sustenta todas as coisas. Quando as Escrituras dizem que Elohim declarou, haja luz, não estavam descrevendo o surgimento de um astro, mas a liberação de uma força primordial. O Sol, a Lua e as estrelas seriam formados mais adiante. A primeira luz mencionada não tem origem em combustão nem se limita ao espectro visível. Ela não ilumina apenas os olhos, mas revela o propósito oculto por trás da criação.
Essa luz não é um feixe de energia, é uma consciência viva, é a emanação original da essência divina. E essa luz é Yahushua. A linguagem do Gênesis se torna compreensível quando unimos o texto à revelação posterior. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Yohanan 1:3. O que sustenta a realidade não é a matéria, mas a ordem espiritual por trás dela. A física moderna já admite que tudo o que vemos é formado por campos invisíveis de energia. Mas muito antes disso, os antigos já sabiam. O mundo é sustentado por algo que não pode ser mensurado. E esse algo tem um nome, ou melhor, uma identidade. Yahushua não é apenas o agente da criação. Ele é a própria estrutura sobre a qual tudo repousa. Sua luz é mais do que brilho, é a frequência organizadora do universo. A vibração de sua presença define o que existe, o que permanece e o que se dissolve. Ele é o alicerce de tudo o que chamamos de real, mesmo aquilo que os olhos não conseguem captar. Essa luz não pode ser comparada com nada terreno. Não se desgasta, não se apaga, não depende de combustível. Sua fonte é a própria eternidade. Quando o mundo começou a se expandir, foi a luz de Yahushua que determinou os limites. Quando as leis naturais foram estabelecidas, foi sua inteligência que as codificou. E quando a vida passou a existir em camadas, física, emocional e espiritual, foi essa mesma luz que sustentou cada uma delas. A tradição preserva o conceito do Or Ein Sof, a luz do infinito. Ela não é criada, mas revelada. E os sábios afirmam que essa luz foi oculta para que o mundo suportasse existir. A intensidade dessa emanação é tamanha que, se plenamente manifesta, desintegraria tudo o que é instável. Por isso, foi escondida, reservada, mas nunca ausente. E é exatamente essa luz que se manifesta em Yahushua. Não se trata de um brilho externo, é uma presença que carrega significado em cada camada. Onde essa luz se manifesta, a confusão cessa. Onde ela entra, as estruturas se alinham. Onde ela repousa, a realidade volta ao seu estado original. Ela não precisa ser anunciada, sua própria existência impõe ordem. Quando Yahushua caminhou entre os homens, sua luz não era notada por aparência, mas por efeito. Pessoas eram atraídas a ele sem saber por quê. A atmosfera ao redor dele se alterava. Espíritos impuros reagiam à sua presença sem que ele sequer os tocasse. Sua luz não era ofuscante, era reveladora. Mostrava intenções, desarmava máscaras, expunha realidades e, ao mesmo tempo, curava tudo aquilo que se rendia a ela. Essa luz também possui linguagem. Ela se comunica sem palavras, penetra sem precisar abrir caminho, age sem depender de permissão. Ela atravessa muros, convence consciências e resgata o que parecia inalcançável. Não há sistema que possa detê-la, nem densidade espiritual que possa apagá-la. É por isso que, mesmo quando rejeitado, Yahushua nunca deixou de iluminar. Ele continua sendo a fonte, mesmo quando o mundo insiste em viver nas sombras. A Torá afirma que a vida está na luz. Não se trata de uma metáfora. A própria existência humana depende de campos eletromagnéticos, pulsos vitais e ressonâncias invisíveis. Toda partícula responde a uma ordem maior. E essa ordem está ligada a uma consciência viva que antecede o cosmos. É a luz que pensa, que decide, que direciona. E essa luz é a essência visível do Pai. É Yahushua. Não é por acaso que ele afirmou: "Eu sou a luz do mundo". Essa declaração não é filosófica, é estrutural. Sem ele, tudo colapsa. A matéria perde coesão. O espírito se dispersa, a verdade se esconde. Ele não apenas revela, ele sustenta. Sua luz não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. E onde quer que haja vida, é porque sua presença ainda pulsa. Essa luz é também o critério da pureza. Nada que a rejeita pode permanecer íntegro. Por isso, os que a abraçam são transformados, não por força moral, mas por realinhamento interior. A luz corrige, cura, eleva.
Ela resgata as partes que foram quebradas pela escuridão e restaura a dignidade dos que se perderam. Não como doutrina, mas como essência viva que reorganiza tudo o que toca. Yahushua, portanto, não é apenas um emissário do alto. Ele é o alto descendo em forma de frequência. Ele é o código invisível por trás da existência. A luz que não se limita a iluminar, mas que define o que deve ser iluminado. Ele não age por comando. Ele é o comando. Ele não representa o Criador. Ele é o reflexo puro do Criador agindo. Esse bloco nos revela um ponto vital. O universo não gira em torno de leis impessoais, mas em torno de uma presença pessoal. Tudo vibra porque a luz de Yahushua pulsa no centro de tudo. E quando essa luz é reconhecida, tudo dentro de nós também volta a vibrar no compasso original. A separação intransponível, porque Yahushua não poderia vir de Adão. A humanidade carrega dentro de si uma fratura invisível. Desde a transgressão no Éden, o ser humano deixou de refletir a origem incorruptível e passou a reproduzir a herança de uma natureza fragmentada. Não se trata apenas de um erro cometido no passado, mas de uma ruptura que se inscreveu no mais profundo da existência. No sangue, no corpo, na alma. A partir daquele momento, tudo o que se multiplica nasce já contaminado, não apenas em comportamento, mas em essência. Cada geração que veio depois de Adão trouxe consigo marcas que a separavam do propósito original. Não foi apenas o ambiente que se corrompeu, foi o próprio código da vida. Por isso, ninguém nascido do sangue, da carne ou da vontade humana pode estar isento dessa rachadura. Toda linhagem humana carrega, por herança, os limites da queda, instabilidade espiritual, fragilidade moral, inclinação ao erro. E esse é um dado inescapável. Essa realidade, por si só, já nos mostra que nenhum descendente de Adão poderia servir como base para uma redenção plena. Como um ser quebrado poderia restaurar o que está em ruínas? Como alguém que nasceu dentro do ciclo da morte poderia oferecer vida? Por mais justas que fossem certas pessoas ao longo da história, todas estavam sob o mesmo veredito: insuficiência. A presença da corrupção, mesmo em pequenas doses, desqualifica qualquer um como agente de reconciliação total. É nesse ponto que a origem de Yahushua se torna decisiva. Ele não apenas nasceu de maneira diferente, ele veio de fora do ciclo. Sua formação não dependeu da linhagem. Seu corpo não foi moldado a partir do barro caído. Sua vida não se iniciou na curva descendente da natureza humana. Ele atravessou a fronteira da existência não como herdeiro de Adão, mas como manifestação do eterno em um corpo sem vínculos genéticos com a queda. Essa separação é absoluta. Não há qualquer traço do velho homem nele, nenhuma memória biológica do erro original, nenhuma inclinação herdada, nenhuma conexão com o fluxo descendente da raça humana, e é justamente essa pureza que o torna apto a ser o resgatador. Se ele compartilhasse do mesmo sangue contaminado, estaria sob o mesmo peso da sentença. Mas por vir de fora, por ter sido gerado sem o envolvimento do código humano decaído, ele se torna o único que pode interceder por dentro, sem pertencer ao sistema que destrói. Essa verdade também explica por que a Escritura o chama de o segundo homem. Não no sentido de sequência cronológica, mas como o início de uma nova ordem. Enquanto Adão inaugurou o ciclo da separação, Yahushua inaugura o ciclo da restauração. Um não pode consertar o outro. Eles pertencem a estruturas incompatíveis. A natureza de um foi marcada pela desobediência, a do outro pela fidelidade absoluta desde a origem. Além disso, há uma questão ainda mais profunda: a transmissão da vida. Desde a criação, a Torá afirma que a vida está no sangue. E o sangue de Yahushua não foi herdado de um pai humano. Sua formação escapou da lógica biológica tradicional. Isso não é um detalhe, é a chave para compreender por que ele é chamado de Cordeiro sem mancha. Sua vida não estava sujeita ao ciclo da morte, porque o próprio princípio vital que habitava em seu corpo era puro, original e eterno. Seus atos de obediência, sua entrega, seu sacrifício,
Tudo isso teria sido em vão se a base de sua existência estivesse ligada à semente de Adão. A redenção não pode ser feita por alguém que precise ser redimido. Por isso, o nascimento de Yahushua não é apenas um milagre. É uma ruptura deliberada com a linha do tempo da queda. Ele veio para introduzir uma nova gênese, um novo começo, uma nova linhagem, não por substituição simbólica, mas por implantação real de uma nova identidade. Ele não foi apenas diferente em comportamento. Ele era distinto em origem, e isso muda completamente o cenário espiritual da humanidade. Com Yahushua, nasce a possibilidade de uma humanidade reconstruída não pela força de vontade, mas pela conexão direta com a fonte. Ele não veio aperfeiçoar o que estava corrompido. Ele veio oferecer algo inteiramente novo. Esse novo não poderia nascer de um ventre marcado pela herança de Adão. E por isso, Miriam foi envolta pela sombra da Ruach HaKodesh. Não houve união carnal. Não houve participação masculina. Houve revelação. E essa revelação resultou em um corpo que podia conter a plenitude da santidade sem colapsar. Um vaso totalmente alinhado com a pureza da origem. Esse é o ponto. Yahushua não veio para representar a humanidade como ela era. Ele veio para apresentar o modelo daquilo que ela poderia ser se estivesse em total harmonia com Yahu. E isso só é possível porque ele não partiu da mesma base contaminada. Sua origem fora do ciclo da queda é a garantia de que sua oferta tem valor eterno. E é por isso que sua entrega redime, sua vida transforma e seu sangue vivifica. O mundo da emanação, o lugar onde tudo ainda era um. Muito antes de se formar o primeiro grão de matéria, antes que qualquer plano espiritual fosse estabelecido, havia apenas uma realidade absoluta, a essência indivisível do infinito. Nenhuma criação existia, nenhum trono, nenhum anjo, nenhuma separação entre querer e acontecer. Tudo era unidade plena. Um estado que não pode ser descrito com medidas, nem compreendido por comparação, porque simplesmente não havia outro referencial além de Yahu. Mas, para que algo além dele passasse a existir, era necessário criar espaço, não físico, mas ontológico. Um campo onde a pluralidade pudesse emergir sem anular a origem. Esse não é um espaço de distância, mas de contração. Uma retração voluntária da presença ilimitada, permitindo que uma nova realidade se manifestasse sem deixar de estar sustentada pela anterior. Foi esse movimento que originou o mundo da emanação, chamado Atzilut. Atzilut não é um lugar como os conhecemos. Não é composto por espíritos, formas ou seres criados. Ele é um nível de realidade onde tudo o que existe ainda permanece fundido à vontade de Yahu. Não há ego. Não há vontade independente. Não há identidade separada. Tudo vibra como extensão da consciência suprema. É nesse ambiente sem ruptura que ocorre a revelação mais profunda da existência, a manifestação de Yahushua. Ele não surgiu ali como quem entra em cena. Ele emergiu do próprio seio da essência divina, como luz que nasce da luz, sem deixar de ser a própria luz. Não foi convocado, não foi produzido, foi emanado. Isso significa que sua existência é simultaneamente distinta e inseparável do Pai. Ele possui identidade, mas não autonomia no sentido criado. Sua vontade está em perfeito alinhamento com a origem, porque sua existência é continuação direta dela. Diferente dos mundos inferiores, Atzilut não abriga hierarquias. Não existe alto e baixo, anterior ou posterior. Tudo ali é reflexo simultâneo da fonte. Por isso, Yahushua não pode ser compreendido como uma figura independente, mas como o próprio rosto visível do invisível. No mundo da emanação, ele é a primeira forma, mas não como molde. É a expressão que revela sem distorcer, o canal que mostra sem filtrar. A Torá fala de unigênito, e esse termo ganha sentido aqui. Não porque não houve outros filhos de Yahu em termos criacionais, mas porque nenhum outro foi gerado diretamente nesse estado de unidade absoluta. Todos os demais seres, anjos, espíritos, almas, foram formados em mundos onde já havia distinção. Somente Yahushua,
Foi revelado onde ainda não existia separação. Por isso ele é único. Sua natureza, portanto, não é produto de espiritualidade elevada. É anterior à própria espiritualidade. Ele não nasceu da luz. Ele é a luz que permitiu que qualquer outra luz viesse a existir. Ele não aprendeu a obedecer. Sua essência é obediência sem esforço, porque não há distância entre querer e ser. Ele não foi feito à imagem. Ele é a imagem visível daquilo que não pode ser visto. Essa origem explica algo que muitos não compreendem. Por que Yahushua possui autoridade absoluta sobre todas as coisas? Não se trata de um título recebido por mérito. É uma autoridade ontológica, baseada em quem ele é desde o princípio, ou melhor, antes de qualquer princípio. Sua existência não depende de tronos, cargos ou delegações. Ele é o eixo sobre o qual todas as realidades orbitam, mesmo aquelas que negam sua presença. No mundo da emanação, não há sombra. E por isso, quando Yahushua se manifesta, não há ambiguidade. Ele é luz pura, sem fragmentação. Ele é verdade não aprendida, mas incorporada. Ele é expressão sem esforço, revelação sem filtro. E ao sair desse mundo para inserir-se no plano da matéria, ele não deixou para trás sua essência. Apenas ocultou seu brilho para não consumir tudo à sua volta. Essa ocultação, porém, não diminui sua glória, apenas a torna acessível. Porque ninguém suportaria ver o que Yahushua é em Atzilut sem colapsar. Por isso, quando veio ao mundo físico, foi necessário envolver-se de carne, não por limitação, mas por misericórdia, não para adaptar-se, mas para tornar-se suportável aos olhos dos homens. A manifestação de Yahushua no mundo da emanação também revela o modelo de como as coisas foram criadas. Nada saiu das mãos do Eterno sem antes passar pela vibração dessa realidade. Tudo foi canalizado através da consciência do Mashiach. Ele é o filtro pelo qual o invisível se torna visível, o plano por onde a vontade eterna ganha forma. E por isso, quando lemos em Yohanan 1:3 que todas as coisas foram feitas por meio dele, entendemos que isso não é poético, é literal. Se o mundo da emanação é o domínio onde tudo permanece uno com Yahu, então Yahushua é a ponte natural entre o que é e o que passa a ser. Ele não atua como intermediário no sentido religioso, atua como canal ontológico. Tudo que recebe forma passa por ele, porque ele é a forma pura, ainda não corrompida pela separação. A compreensão de Atzilut também desfaz equívocos antigos. Muitos acreditam que Yahushua começou a existir quando nasceu de Miriam, mas isso é uma visão limitada pela experiência humana. Sua presença no ventre não foi origem, foi projeção. Ele não passou a ser, ele passou a estar. Sua identidade não foi formada ali, foi alojada ali, e essa identidade permanece inalterada. Mesmo ao vestir-se de humanidade, ele nunca deixou de ser quem é. O mundo da emanação não foi abandonado, apenas silenciado. O fogo da origem permaneceu aceso por dentro, mesmo quando envolvido pelas sombras do mundo inferior. O corpo como espelho, a biologia que revela o invisível. Compreender a essência de Yahushua exige mais do que olhar para sua origem espiritual ou seu papel cósmico. É preciso contemplar o seu corpo como linguagem. Não apenas um invólucro funcional, mas um projeto milimetricamente desenhado para tornar visível aquilo que é, por natureza, inacessível. Seu corpo não foi formado como os nossos, mas também não foi meramente simbólico. Ele foi intencionalmente construído para expressar em carne os códigos eternos do Criador. Cada parte de sua constituição física carregava um propósito revelador. A carne não era um obstáculo, era uma janela. Seus olhos não apenas enxergavam, mas transmitiam consciência. Suas mãos não apenas tocavam, mas carregavam a assinatura da justiça. Seus passos não apenas percorriam o espaço, mas carregavam o som da presença. Ele era, literalmente, a forma visível da vontade de Yahu andando entre nós. Esse corpo foi elaborado para habitar dois mundos simultaneamente. No plano físico, ele interagia com o tempo, com a matéria,
com os sentidos humanos. No plano eterno, ele permanecia em total sintonia com a glória não revelada. Era um corpo que participava da nossa realidade, mas sem jamais ser absorvido por ela. Ele sentia a fome, mas não era controlado pelo apetite. Suava, mas não era dominado pela carne. Sangrava, mas não estava sob o domínio da morte. Mais do que isso, o corpo de Yahushua carregava padrões que ultrapassam a anatomia comum. Ele não se limitava à funcionalidade biológica. Seus sistemas, nervoso, circulatório, respiratório, estavam conectados à fonte de onde foi gerado, operando com precisão absoluta, sem falhas, sem desvios, sem contaminação. Era um organismo afinado com a verdade, cuja pulsação seguia a cadência do céu. Ao ser tocado, algo fluía, não apenas calor humano ou energia vital, mas poder restaurador. Esse corpo era o canal por onde fluía a essência que havia sido ocultada desde a fundação do mundo. Quando alguém encostava nele com fé, não recebia apenas cura, recebia um fragmento da realidade perfeita que ele carregava. E isso não era magia, nem simbologia religiosa. Era estrutura. O corpo de Yahushua funcionava como um tabernáculo vivo. Tal como o antigo Mishkan, ele tinha camadas. Uma exterior visível, simples, uma interna, repleta de códigos sagrados. E no mais profundo, o Santo dos Santos habitava a plenitude da presença de Yahu, sem véus, sem separação, sem resistência. Essa composição permitia algo inédito, a convergência de planos. Quando ele andava entre os homens, não era apenas um visitante espiritual. Ele era a encarnação da verdade eterna, traduzida em carne, mas sem ser corrompida por ela. Cada ação era profética, cada gesto era alinhado, cada palavra pronunciada vinha do mesmo lugar que deu origem ao universo. Ao ser entregue à morte, esse corpo não se decompôs, não porque escapou das leis naturais por força própria, mas porque nele não havia legalidade para a corrupção atuar. A decomposição é consequência do pecado, mas onde não há falha genética, nem brecha espiritual, nem herança da queda, o corpo permanece íntegro. A ressurreição, nesse caso, não foi reversão de deterioração, foi a revelação de uma glória que nunca se perdeu. Esse corpo também operava como sinal. Era a prova concreta de que é possível existir na matéria sem perder a conexão com a origem, de que é possível ser cheio do Espírito sem abrir mão da forma, de que a carne, quando moldada pela Torá viva, não precisa ser inimiga da santidade. Em Yahushua, a carne foi redimida, não porque era como a nossa, mas porque foi feita para carregar a luz que nós, por natureza, não suportaríamos. Ao observarmos esse corpo, não vemos apenas alguém enviado. Vemos um novo começo, uma nova espécie de humanidade, não mais escrava da biologia caída, mas moldada à imagem pura. Esse corpo não nasceu para durar 80 anos, nasceu para se tornar o novo modelo da existência restaurada. Nele, não havia memória de erro, nem tendência ao desvio. E por isso, ele se tornou a referência para o que virá. Corpos incorruptíveis, revestidos de eternidade, gerados a partir do mesmo padrão celestial. Esse é o motivo pelo qual os discípulos, após a ressurreição, não o reconheciam de imediato. O corpo glorificado não dependia mais de aparência, ele era identificado pela essência. Quando ele partia o pão, a verdade vibrava. Quando falava o nome de alguém, a memória do Espírito se ativava. Seu corpo não precisava mais ser visto, precisava ser discernido. E Yahushua não apenas viveu entre nós. Ele encarnou a Torá. Sua carne era o pergaminho vivo. Suas ações eram versículos em movimento. Sua presença era a explicação que os escribas jamais conseguiram escrever. E esse corpo, absolutamente original, perfeitamente alinhado, livre da herança de Adão, é a maior prova de que o céu decidiu habitar permanentemente entre os homens. O corpo glorificado, a estrutura viva que une céu e terra. A ressurreição de Yahushua não foi o retorno de um corpo morto à vida comum. Foi a manifestação final de um corpo que sempre esteve em sintonia com o eterno.
agora revelado em sua forma mais elevada. Não era mais o corpo que interagia com o mundo de forma contida. Era o corpo libertado de toda restrição dimensional, não limitado por espaço, tempo ou matéria. Após vencer a morte, Yahushua emerge com um corpo que ultrapassa todas as definições conhecidas. Ele não se trata de um espírito solto, nem de um fantasma místico. Seu corpo ressuscitado é físico o suficiente para comer, tocar e andar, mas também etérico o suficiente para atravessar paredes, aparecer em diferentes locais e ocultar-se à percepção humana. Trata-se de uma estrutura singular, real, concreta, gloriosa. Esse corpo glorificado não surgiu da decomposição restaurada, mas da glória revelada. A semente de imortalidade que já habitava em Yahushua foi apenas exposta. Não houve reconstrução molecular, houve transição de estado. Tudo aquilo que estava oculto durante sua vida terrena foi trazido à tona. Ele não ressuscitou para voltar ao que era. Ele avançou ao que sempre esteve destinado a revelar. Essa forma glorificada é a convergência definitiva entre céu e terra. O corpo de Yahushua torna-se o novo ponto de contato entre o Criador e a criação. Não mais um templo físico feito por mãos, nem uma figura simbólica em rituais, mas uma pessoa real carregando em si a plenitude da presença de Yahu, não como visitante, mas como habitação viva. Esse é o ponto onde a Torá deixa de ser apenas instrução e se torna existência. Cada célula do corpo glorificado vibra com a mesma frequência da palavra eterna. Ele não carrega mandamentos escritos. Ele é a própria instrução personificada. A sabedoria, a justiça, a compaixão, o zelo, a verdade, tudo pulsa nesse corpo como expressão perfeita da vontade original. Não é à toa que Shaul escreve: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. O que antes era incompreensível, um ser carregando toda a glória de Elohim, agora é visível, tangível e eternamente presente, não como um símbolo, mas como realidade definitiva. O corpo glorificado de Yahushua é a residência do infinito em forma de presença contínua, mas esse corpo não existe apenas como troféu celestial. Ele é o modelo do que virá. Ele é a planta arquitetônica da nova criação. Yahushua não ressuscitou apenas para vencer a morte, mas para ser o primeiro de muitos. Ele é a matriz do novo homem, não mais formado por carne e sangue perecíveis, mas por substância eterna, incorruptível e unificada com a fonte. Quando Shaul declara que ele transformará o nosso corpo humilhado para ser conforme o seu corpo glorioso, Filipenses 3:21, está revelando que a glória não é uma exclusividade, é uma promessa. O corpo glorificado de Yahushua é a primeira colheita da ressurreição, e todos os que nele permanecerem serão moldados pelo mesmo padrão. Isso não é poesia escatológica, é engenharia espiritual, um plano já em operação. E é por isso que, após a ressurreição, Yahushua não precisou provar quem era por aparência, mas por essência. Ele partia o pão, e os olhos dos discípulos se abriam. Ele dizia um nome, e a alma reconhecia. Seu corpo glorificado carregava mais do que identidade física. Ele emanava verdade pura, capaz de ativar memórias espirituais que estavam adormecidas. Esse corpo também é o novo templo. O que foi dito no passado: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Yohanan 2:19. Agora se cumpre em plenitude. O templo antigo, limitado por paredes e véus, cede espaço para um corpo vivo, em movimento, sem barreiras, sem divisões. Nele não há lugar sagrado. O sagrado é o próprio ser. E mais, esse corpo glorificado não é estático. Ele está em plena atividade. Não flutua num estado passivo. Yahushua intercede, governa, comunica-se. Ele é o sumo sacerdote eterno, mas agora com um corpo que não precisa entrar em templos humanos, pois é o próprio lugar santíssimo. Ele ministra desde a eternidade, mantendo conexão direta com os que creem, sustentando com sua presença o caminho de retorno ao Pai. Por fim, esse corpo glorificado é transmissível, não como algo que se replica por imitação,
mas como herança que se ativa por nascimento espiritual. Quem é gerado de novo, não mais da carne, mas do Espírito, começa a ser formado a partir dessa estrutura glorificada. E embora ainda habitando corpos perecíveis, os que estão em Yahushua já carregam em si a semente da incorruptibilidade. Essa é a esperança real da fé. Não apenas escapar da morte, mas ser revestido de eternidade. Participar da mesma natureza, compartilhar da mesma essência, habitar na mesma glória. E tudo isso se tornou possível porque houve um corpo, único, sem herança de Adão, modelado para conter a plenitude, que venceu o abismo entre o finito e o eterno. A nova criação, o corpo glorificado, como fundamento da restauração. A ressurreição de Yahushua não foi o fim de uma jornada, mas o início de um novo ciclo. Com ele, uma criação inédita se manifestou. Não uma melhoria do que já existia, mas uma realidade completamente distinta, gerada fora da queda, fora do tempo e fora da estrutura do velho mundo. O corpo glorificado de Yahushua não é apenas o ápice de uma vitória, é o protótipo da humanidade restaurada. Esse novo corpo não é uma exceção isolada no universo. Ele é a primeira pedra de uma edificação eterna. Ele é o modelo pelo qual todas as outras formas serão transformadas. E é por isso que a Escritura declara que ele é as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. As primícias não são o todo, são a garantia do que está por vir. Elas anunciam o tipo de fruto que será colhido. E o fruto da nova criação se molda pela imagem glorificada de Yahushua. A restauração que Yahu está realizando não se limita à alma. Ela alcança o corpo, a matéria, a estrutura da realidade. A redenção é integral. O que caiu em Adão, espírito, alma e corpo, será refeito em Yahushua. E o ponto de partida dessa reconstrução não é uma ideia nem uma doutrina, mas um corpo real, imortal, visível, que já venceu a morte e está ativo, aguardando o cumprimento pleno de todas as coisas. Esse corpo glorificado não apenas representa o céu na terra. Ele é o ponto onde céu e terra se tornam uma só realidade. Ele é a evidência de que a separação não é definitiva, de que é possível habitar em dimensões distintas sem deixar de ser um só com a fonte. Em Yahushua, o que era eterno tornou-se tangível, e o que era terreno foi elevado à glória. Mas essa transformação não é imposta, ela é herdada, e para herdar é preciso nascer de novo, não com os genes de Adão, mas com a essência da nova humanidade. Os que pertencem a Yahushua não são apenas seguidores de um mestre, eles são membros de um corpo, um só organismo espiritual cuja cabeça já está glorificada. E onde está a cabeça, ali chegará o corpo. Essa é a esperança que move os justos, não uma fuga deste mundo, mas a chegada de um mundo restaurado, onde tudo vibra novamente na frequência do eterno. E esse mundo começa dentro de quem se rende ao chamado do Mashiach. O corpo glorificado é o sinal de que o reino já está em operação. Ele é a planta da Nova Jerusalém. É o santuário vivo que caminha adiante, abrindo caminho para que outros também possam ser revestidos da incorruptibilidade. Cada gesto de Yahushua glorificado após a ressurreição carrega esse sentido profético. Ao partir o pão, ele anuncia comunhão eterna. Ao atravessar portas fechadas, revela que os limites já foram rompidos. Ao soprar sobre os discípulos, libera a semente do novo nascimento. Ele não está apenas cumprindo profecias, está ativando uma nova era. Seu corpo não é mais um veículo, é a plataforma da nova criação. E essa criação não será feita de pedra nem de sistemas religiosos. Ela será formada por homens e mulheres transformados por dentro, cujos corpos um dia também serão refeitos à imagem daquele que os amou antes da fundação do mundo. Corpos glorificados, sim, mas mais do que isso, seres que carregam em si a plenitude da presença, assim como ele. A Torá afirma que o Eterno deseja habitar no meio do seu povo. Yahushua é o cumprimento mais pleno dessa promessa. Ele não apenas veio,
ele ficou. Não apenas se manifestou, permaneceu. E agora, sua presença continua sendo derramada sobre os que desejam viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sobre os que não querem apenas seguir um exemplo, mas serem moldados pela mesma natureza. O plano do Eterno sempre foi unificar o visível e o invisível. E esse plano tem agora um centro gravitacional, o corpo glorificado do Mashiach. Tudo que será restaurado gira em torno dele. A criação geme, esperando a manifestação dos filhos. Não dos filhos do sistema, mas dos filhos da luz, que serão transformados de glória em glória, até refletirem por inteiro aquele que os gerou. E quando esse processo estiver completo, não haverá mais separação. O véu será arrancado não apenas do templo, mas da criação. O que é físico e o que é espiritual serão como um só. Os céus descerão e a terra será elevada. Não haverá mais memória da queda, porque o corpo glorificado do Mashiach já terá gerado uma multidão de irmãos semelhantes a ele, filhos restaurados, feitos à imagem da perfeição original. A natureza de Yahushua, o mistério que une o céu e a terra. Desde o primeiro versículo até aqui, fomos conduzidos a algo maior que palavras, uma jornada de retorno à origem. Descobrimos que Yahushua não é uma figura histórica moldada por tradições. Ele é a manifestação viva do infinito, revelado em forma acessível. Sua origem está além do tempo. Sua natureza ultrapassa a biologia. Seu corpo não foi herança da queda, mas expressão da glória. Ele não é uma criação elevada, é a própria essência emanada. Não surgiu por geração humana, mas foi revelado na perfeição de um plano eterno. Ele é o verbo antes da voz, a luz antes da luz. A presença que sustenta o que vemos e o que não vemos. Seu corpo, formado sem cromossomos humanos, incorruptível desde a concepção, não foi moldado para ser admirado, mas para abrir caminho. Caminho para a nova criação, para a restauração do que se perdeu, para a reunião do que foi separado desde o Éden. Yahushua não veio apenas para ensinar, veio para reconstruir. Ele não apenas apontou a verdade, ele é a verdade em forma viva. Cada célula de seu corpo carrega a assinatura da eternidade. E cada ato seu revela o desejo de Yahu, voltar a habitar no meio do seu povo, sem véus, sem barreiras, sem medo. Hoje, ele está glorificado, e seu corpo é a promessa visível do que virá. Nele, a nova criação já começou, e todos os que forem achados nele também serão revestidos da imortalidade. Porque ele não apenas venceu a morte, ele gerou um novo tipo de vida. Se essa revelação tocou sua alma, não guarde para você. Há milhões presos à tradição, sem saber que o Mashiach já revelou tudo em seu próprio corpo. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar. Comente aqui embaixo. Qual foi o momento mais revelador para você? Vamos construir juntos uma comunidade que honra a verdade e não se curva às conveniências religiosas. Inscreva-se no canal Os Segredos da Torá, ative as notificações e prepare-se. O que vem por aí vai abrir ainda mais os teus olhos espirituais. Juntos vamos restaurar o conhecimento original e nos alinhar com aquele que foi, é e sempre será a expressão visível do invisível.